Muitas vezes a gente acha que basta a gente ser mãe, que tá tudo certo, aquilo que a gente falar, os nossos filhos vão ouvir. Mas a gente sabe que quando eles entram na puberdade, quando eles estão começando esse processo de desenvolvimento para a sua autonomia, né, para entrar na adolescência propriamente dita, o que a gente observa? A gente observa que nem tudo aquilo que a gente geralmente falava e era ouvida pelos nossos filhos, como é que diz, seguida, né, por eles, já começa a não acontecer mais assim. A gente começa a dizer coisas que a gente acha que são importantes, mas que muitas vezes a gente não consegue, né, cativar os nossos filhos, ou seja, despertar nele esse interesse para interagir com a gente. Fazer alguém querer ouvir aquilo que a gente tem para dizer para essa pessoa, não basta a gente simplesmente chegar. Para a gente poder despertar o interesse de alguém, existiam questões importantes. Primeira, ter empatia com essa pessoa sentir que você é empática, sentir que você, né, a entende, saber que você, né, tem interesse naquilo que está acontecendo com ele ou com ela, que você tá respeitando, né, aquilo que ele está trazendo. Segundo, conhecer o grupo, né, com quem é que eu vou conversar. Quem é essas pessoas que eu vou conversar? Em que etapa, né, falando aqui especificamente de sexualidade, em que etapa do seu interesse sexual ele se encontra ou ela se encontra? O que é que essa pessoa ou esse garoto, essa garota, essa pessoa, né, ela necessita nesse momento? Do que ela é capaz de aprender? O que está interessando para ela? Quais são os temas que a gente poderia abordar? E mais, qual é o objetivo dessa minha conversa? E aí, uma vez isso definido, a gente de posse dessa situação, a gente poder trazer, que eu acho que foi o ponto mais importante do meu aprendizado no psicodrama, né? É a gente trazer o assunto, como a gente diz, numa boa hora. E para você trazer um assunto numa boa hora é a coisa mais difícil desse mundo. Nem todo momento o nosso filho ou a nossa filha está ali pronto e disponível para conversar com a gente sobre aquele assunto que a gente quer conversar com eles, não é mesmo? Então, se eles não estão, o psicodrama nos dá uma ferramenta, me deu uma ferramenta, que foi a ferramenta do aquecimento. Então eles assim, não, então se a gente não tem essa boa hora disponível nesse momento, a gente precisa criar essa boa hora. Então, se o meu filho ou a minha filha, eu quero conversar com ele sobre um determinado tema, eu preciso criar esse momento de tal forma que se torne atrativo para o meu filho e para a minha filha conversar comigo, não é? Então, por exemplo, se o seu filho tá na escola, né? Você vai buscá-lo, chega no carro, ele vem contando o que estava acontecendo na escola. A cabeça dele ainda não está ali no carro com você, ainda está lá na escola, nos acontecimentos que estavam acontecendo na escola. Se ele entra no carro e a gente se cumprimenta e de cara eu já entro dizendo, olha filho, eu preciso conversar com você sobre um assunto que não tem nada a ver com o que estava acontecendo com ele lá na escola, o que vai acontecer? Ele não consegue sair daquele clima que ele estava antes e entrar imediatamente no clima que a gente quer, né? Então o psicodrama diz que a gente precisa tirar o nosso menino ou a nossa menina, aqui no caso, né? do clima, do aquecimento, da situação que ele estava vivendo anterior para essa situação de agora. Então a gente vai fazer um processo, né, para esse aquecimento. Então a gente sabe do que está acontecendo, com quem que estava conversando e gradativamente a gente vai criando o que eu chamei das estratégias, né, para a gente poder ir puxando esse garoto ou essa garota para ter atenção àquele assunto ou àquele tema, né, que a gente quer conversar com eles naquele momento, né? Porque é através desse aquecimento que eles vão conseguir, então, ouvir o que a gente está perguntando e poder, né, o que o psicodrama chama de ação, interagir com a gente.
e através dessa interação a gente então conseguir entender os nossos filhos, saber o que é que eles sabem e contribuir e dar a ele um ensinamento sobre aquilo que eles ainda não sabem.